esperando para nós falarmos desse tema tão importante. Eu já dei algumas dicas, né? Mas eu queria te Sim. apresentar. A Silvia Brusetti é uma grande amiga querida da Yativa, sede de São Paulo, e ela é uma excelente nutricionista, tem grandes trabalhos, e ela tem muito conhecimento para nos falar hoje, e hoje nós vamos falar com ela sobre o tema de colágeno. Vocês podem seguir a página dela, que é Nutricionista Silvia Brusetti, e tem o Silvia Brusetti, que eu vou colocar aqui para vocês no Face, os dados das redes sociais dela, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Então, Lígia, isso sobre o colágeno, né, é algo muito comum que as mulheres sempre me perguntam, principalmente as mulheres, né? E homem nem tanto. Às vezes, algumas pessoas que têm uma atividade física bastante intensa perguntam, né? Mas o que afinal é o colágeno, né? O colágeno ela é uma proteína. O que é uma proteína? É a nossa pele, nosso cabelo, nossa unha, tendões, articulações, né? As artérias contêm colágeno. Então, existe assim inúmeras regiões no nosso organismo, inúmeras áreas do nosso organismo que apresentam colágeno, né? E ele tem uma ação muito importante, principalmente durante a juventude, porque na nossa pele ele vai segurar, né? Ele é uma estrutura interna que segura, né? A pele, melhora os tendões, a gente tem maior mobilidade, cabelo também, unhas, né? E, é, e ela e a nossa pele tem pelo menos 80% de colágeno. Então Uau! imagina, né? Uau! É muito colágeno, né? É muita coisa Verdade. mesmo. E quando que a gente começa a ter uma perda, né, de colágeno, porque é uma perda decrescente, né, que a gente perde, né? Ela vai perdendo com o tempo. Sim, a gente vai perdendo com o tempo, começa a aparecer, a partir dos 40 anos, a gente já pode começar a suplementar com colágeno, né? Mas ela é mais acentuada, começa a ficar mais acentuada quando a mulher entra no climatério, que está começando a entrar na menopausa, quer dizer, o ciclo menstrual acaba parando, né? E aí essa captação de colágeno pelo corpo não é tão intensa como era na fase mais jovem, tá? Então, a partir dos 50 anos é quando geralmente eu começo a prescrever o colágeno. Mas os estudos mostram que a partir dos 40 anos a gente já pode começar a prescrever uma quantidade de colágeno para tomar todos os dias, né? Então, não teria problema, tá? Então, isso Algum não é mito, né? Que existe mesmo essa suplementação de colágeno por cápsulas, medicação, porque nas gerações passadas tinha-se um mito de que mesmo que a gente tomasse 60 cápsulas, nós não iríamos conseguir repor. Isso é mito, né? É assim, depende, né? Porque para você poder absorver esse colágeno, tem que estar numa forma própria, que é numa unidade bem pequenininha, que chama peptídeos, né? Unidade bem menor aí, para poder absorver totalmente e ser totalmente absorvido pela alimentação. Se a gente não tem uma alimentação equilibrada, quer dizer, com todos os nutrientes em termos de qualidade, se a pessoa é fumante, se ela faz uso de muita bebida alcoólica, né? Não digo que a pessoa seja alcoólatra, é diferente. Mas se ela usa constantemente, um outro fator também que é importante, o estresse sempre acaba piorando, mas se você não tem uma alimentação adequada, o que acontece? O que os estudos dizem é que esse colágeno ele não vai para onde tem que ir e o corpo vai utilizar onde está precisando, porque afinal é uma proteína, né? Entendi. Então, para você poder usar ele plenamente, você tem que ter uma alimentação
adequada, fazer atividade física, não ter vícios, né? Fumo, bebida alcoólica. Então, tudo isso acaba influenciando bastante. Por isso que é importante a gente é, comer adequadamente, comer certinho, né? Então você está dizendo que tem dois fatores importantes, né? A alimentação e o estilo de vida e Isso, a exatamente. suplementação também. Então são as duas coisas, certo? Sim, exatamente. É, e a partir dos 50 anos a gente vai perdendo, decrescente, né? Vai diminuindo, e com 85 anos é uma perda de quase 70%, né? E o Meu Deus. colágeno, só para poder mencionar também, ele não é só importante para a pele, né? Já tem vários estudos aí que mostram e comprovam que ele vai melhorar muito a osteoporose, a osteopenia, né? E para quem faz muita atividade física, ou mesmo quem não faz, é praticante, auxilia muito aí a regeneração dos tendões, na parte muscular também, é super importante, tá? Então, o colágeno é uma proteína que traz muitos, muitos benefícios ao organismo, tá? Aí tem o tipo um e o tipo 2, né? Isso, exatamente. Na verdade, a gente tem 30 tipos de colágeno, né? Uau! E os que mais colágeno, imagina o nosso corpo, quantas milhões de células nós temos, né? Então o que as pessoas mais pedem é para pele, né? E Uhum. cabelo e unhas, que é o colágeno tipo 1, e para cartilagens e articulações, que é o tipo 2, muito utilizado aí nas artroses, né? Porque entre cada articulação existe uma cápsula que vai envolver o osso, né? E essa Sim, cápsula ela é formada por proteína. E às vezes a falta desse líquido que impede aí desse bater do osso com osso, de causador, com o tempo, ou dependendo de uma série de fatores, até genéticos, ele pode não ter tanta quantidade aí de líquido, né? E sim. essa cápsula também, ela pode começar a se desgastar com o tempo, então levando a dor. Então, uma das medidas que o ortopedista dá é você tomar colágeno hidrolisado diariamente para auxiliar a tentar regenerar essa cápsula, né? Refazer Eu essa cápsula recomendo, eu e super ajudar. recomendo, porque eu uso, viu, Silvio? Sim, Eu uso porque eu fui atleta profissional aham, e devido, né, ao uso demais das articulações, principalmente dos joelhos, eu tive um sim, desgaste precoce, né, das minhas articulações do joelho e eu utilizo esse todos os dias, o colágeno tipo 2 e melhorou muito. Melhorou muito, sim. então eu recomendo por conta do desgaste da articulação, não só a artrose, mas como também a perda do disco intervertebral, né? É, Que é um disco aquoso e a gente vai perdendo esse disco com o tempo, com a idade, né, pessoal? Que eu já tenho, não parece, eu sei, mas eu tenho uma idade avançada e aí eu nós, preciso né, dessa Lídia? utilização. Então, é importante lembrar que as articulações não só são as do quadril, cotovelo, ou ombro, ou joelho, né? A coluna vertebral tem uma série de articulações ali também. Sim, E tem exato. muitas pessoas que têm ali um desgaste da coluna, é bastante comum a gente receber. E esse desgaste, muitas vezes, ele é de origem hereditária, pode acontecer, mas existem outros fatores que vão culminando com isso, né? Então, pode ser muita atividade física, porque o atleta faz uma atividade física intensa, é o trabalho dele, é 5, 6, 7, 8 horas. E quando é Sim, época de prova, então, ele quase pira, né, Lígia? E aí exato. ele Campeonato, né? tem Para que. mim, era campeonatos e finais de É, campeonatos era horrível. é verdade. Então, a dedicação você usa o corpo, né, ao Exato. extremo, né? Uma coisa também, o peso, né? Quando a pessoa está muito pesada, essa articulação de quadril, essa articulação de joelho, de tornozelo, ela fica muito, muito prejudicada, né? Por Sim, isso que a primeira coisa que o médico fala é perder peso, né? E para algumas pessoas é uma grande dificuldade isso,
porque acredita que vai cercear tudo quando vai, não vai deixar de comer tudo, quando na verdade não é bem assim, né? A Ivone aqui, ela está perguntando, né, o, Hum, o que que diminui, além da idade, o que que mais diminui o nosso colágeno? Seria a ó, alimentação, a vida sedentária, como você disse, né? Talvez. sim. Os fatores que diminuem é uma má alimentação. Por que que a gente fala de uma má alimentação, né? Você não tem o grupo aí das proteínas, onde a gente vai encontrar bastante esse colágeno, que são as carnes, são os peixes, são os ovos, leite, os derivados do leite, queijo, iogurte, né? Então, quando a gente come esses alimentos, eles vão ser divididos em partículas menores para ser absorvidos e no metabolismo interno, o corpo ele vai refazer a proteína e mandar para o local onde precisa. Então, se você não tem uma alimentação boa, você vai suplementar com colágeno, não quer dizer que isso vá para aquele local onde você esteja precisando. A Isso é muito bebida importante, né, alcoólica Silvia? Porque as pessoas é, substituem, né? Acham que só porque toma o comprimido, as cápsulas, eu estou tomando, eu não preciso me alimentar bem. Isso é muito importante as pessoas entenderem, né? sim, exatamente, né? E quem que é importante a gente também ressaltar que muitas vezes a pessoa tem uma alimentação bem adequada e não precisa suplementar, tá? No Brasil existe muita preocupação em suplementar e em menos comer comida, né? Quando na verdade o Verdade. pensamento deve ser o contrário. Primeiro você Isso. come a comida e a palavra suplemento já fala, né? Ela vai completar aquilo que não está, que está faltando por algum motivo, né? Aí, Outra pessoal, uma super coisa dica isso, né? Uma super é dica. o que eu encontrei também, Lígia, só para poder terminar, fechar essa questão, né, que o excesso de sol também prejudica esse colágeno, né, principalmente colágeno da pele, porque tudo aquilo que vai prejudicar alguma região do corpo, o corpo tem que trabalhar mais para poder Sim, manter. Então, se você toma um sol sem um bloqueador, vai em horário errado, fica muito tempo exposta, né? A pele vai ter que ser regenerada muito mais vezes do que seria o normal. Então, ele vai precisar de sim, sim, mais colágeno. Então, sim. assim, a gente tem que. Não adianta, hoje em dia precisa ter equilíbrio, né? Claro Sim. que se você ficou um dia a mais do horário, não é isso que vai provocar uma desregulação. Mas se isso passa a ser constante, não é bom para o organismo, tá? Principalmente é uma dica boa para nós que moramos na praia, né? A gente mora aqui na praia e a gente está sempre exposto ao sol. O pessoal brinca que eu estou sempre de boneco, porque eu acordo e eu já coloco o meu protetor solar, já coloco a minha manga comprida e o boné, porque eu sei que a gente está muito exposto aqui ao sol e eu tenho preocupação com esse cotidiano. Não é dizer que um dia eu não vá na praia e não tome um sol no horário cedo, né? Mas o problema é, como você falou, a constância que isso vai envelhecendo aos poucos a nossa pele, né? Agora eu queria Com te fazer certeza. uma pergunta que me colocaram muito interessante, Aham. sobre algumas coisas diferentes, alimentos diferentes, né? Tipo pé de galinha, tipo que você colocou aqui que são ossos, ossobuco, né? São diferentes. Isso realmente, quando a gente coloca numa sopa, coloca no nosso alimento um pé de galinha, um osso, isso faz efeito, mesmo sendo uma sopa cozida, ou tem que ser de alguma outra forma preparada? Porque me disseram que quando a gente também cozinha sopa, os alimentos perdem o efeito. É assim, a gente vê muito, né? A pessoa que fez cirurgia bariátrica, quando eu atendi os bariátricos, né? Então elas iam muito, ai, me dá receitinha de sopa com pé de galinha, né? Realmente, o pé de galinha, ele tem uma fonte muito boa de colágeno, né? Os ossos, o miolinho dele, ele tem uma grande fonte de colágeno, né? Mas eu te faço uma outra pergunta, né? Às vezes não dá para você comer pé de galinha todos os dias, né? Então,
é complicado, né? É mais fácil aí você suplementar, tá? Sim, Mas esse sim. alimento é super rico aí em colágeno, né? O que mais, né? Que é uma coisa muito popular. As pessoas acreditam que a gelatina, né? Que a gelatina vai conseguir preencher a falta de colágeno que a gente tem no corpo, né? Essa gelatina que a gente compra de caixinha, ela não é uma gelatina assim, ela é industrializada, né? Tem muito Sim. corante, tem uma porção de coisas ali que não são legais. E a quantidade de colágeno que tem é 1%, 2%, que representa uma ou É, duas aqui a gramas. Isabel está falando que a mãe dela diz que sempre funciona a gelatina, né? E É, aí, então, aí a gente tem que ver o tipo de gelatina, né? Que ela seja mesmo procedente de ossos de animais, de bovinos ou de suínos, isso é importante. E essa gelatina de caixinha, a gente deixa meio a desejar, né? E sim. com a suplementação, você consegue atingir aquilo que a gente precisa, que é de 8 a 10 gramas de colágeno por dia. Olha aí, Mesmo porque pessoal, 8 a 10 gramas de colágeno por dia. Eu tenho uma amiga que ela pegava as cápsulas, tomava 3 cápsulas por dia, e aquilo acaba não adiantando, né, Sim? não adianta porque o excesso o organismo acaba expelindo também, além Expelindo, de né? provocar uma sobrecarga renal, né? Então, com proteína, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? De não ultrapassar muito, porque melhora uma coisa, o organismo não absorve tudo, ele tem um equilíbrio, né? Aquilo que a gente chama de homeostase. Então, tem que existir um equilíbrio no que vai comer para que o próprio organismo possa absorver tudo, né? Um outro Sim, fator sim. muito importante que as pessoas não cuidam muito, acabam esquecendo, é cuidar da microbiota intestinal, sabe, Lígia? Que Sim, também, de certa forma, vai aí auxiliar na absorção de todos os nutrientes que estamos consumindo. Então, o que é microbiota? A gente tem micro-organismos do bem que produzem uma série de neurotransmissores, tem mais de 30 funções que esses ó, micro-organismos fazem, né? E uma delas são os neurotransmissores, dentre eles a serotonina. Então, eles são muito importantes ali para a absorção de nutrientes. Então, a gente tem que cuidar também do nosso intestino, comer verduras, tomar um probiótico, um iogurte por dia, um leite fermentado, ou usar o kombucha, ou usar o kefir, né? A gente é, tem que cuidar desses micro-organismos internos do bem, que eles também vão ajudar a gente eu tô a. usando kefir, tenho me sentido muito bem mesmo com kefir, tem sido maravilhoso. É bem bacana mesmo, né? É Inclusive, muito sou bom. doadora, né, de kefir aqui, quem quiser, porque kefir é difícil comprar, né? E eles vão crescendo, porque são micro-organismos, e eu tenho bastante aqui. Sou doadora do kefir, que é excelente para É. quem quiser. Olha, Agora, aqui isso é muito tem importante. um. Esse é um tema, né, Silvia, que a gente falou que vai falar mais para frente, que é o intestino preso. É um tema muito bacana para falar com Tem, as pessoas sobre essa questão, que tipo de alimentação é importante, como você falou, verduras, saladas. Tem também os farelos, que como chama? Chia. sim, sim, as farinhas, né? Que antigamente até estava conversando com uma cliente, era chamado de ração humana alguns anos atrás. Não sei se vocês se lembram, né? Hoje a gente faz um mix, né? De aveia, de linhaça, de Linhaça. chia, coloca psyllium, coloca farinha de maracujá, né? A gente tem as sementes de abóbora que são muito bacanas, semente de girassol, né? Também é Legal. bem interessante, são muito ricas em fibras e internamente são muito ricas em minerais e vitaminas, né? Então, Aqui isso existe uma. ajuda a absorver. Olha, isso vai melhorar bastante essa absorção devido a melhorando a flora intestinal, vai ajudar bastante, tá? Tem Legal. uma pergunta aqui da Ivone, se ela pergunta se existe alguma contraindicação. Não, Ivone, mas quem tem que. Não existe contraindicação, mas quem tem que prescrever tem que ser um profissional da saúde, um Sim. médico ou geralmente a nutricionista, né?
Então, assim, pessoas que estão grávidas, a gravidez é uma situação muito especial. Então, tudo que você for tomar de suplemento, você tem que conversar com o seu médico. É o médico que vai autorizar. Isso é muito importante, tá? Para as pessoas que Tá. estão me ouvindo. Mesmo que seja uma vitamina, porque ele está te acompanhando, ele já te acompanhando há algum tempo, muitas vezes, né? Ele é quem vai poder dizer, olha, pode, não pode, e existe uma quantidade adequada para quem está grávida, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, eu estou começando a ficar com estria, minha pele parece que vai ficar mais flácida, né? E existe um fator aí muito grande que é a genética, né? Sim, Algumas pessoas não ficam é, com marcas e também não ganha muito peso, né? Que é outra sim. questão também. Às vezes ganha 20 quilos, 30 quilos na gravidez, a pele não Não consegue aguenta, né? efetivamente. São raros os casos que a gente vê que volta tudo ao normal. Algumas pessoas até conseguem, né? Mas tem que ter, tudo na vida tem esse equilíbrio, né? De Tem que ter equilíbrio, alimentação, de tem que ter cuidados. equilíbrio, porque hoje em dia já se estuda muito populações, ainda mais, né? E a gente tem que prestar atenção no peso, que é, querendo ou não, é um fator assim marcante para a gente saber se está muito ou se está pouco, né? E se esse peso é um peso saudável, né, Lígia, também. O que que é um peso saudável? É preferencialmente ter mais massa muscular do que gordura, porque existem as pessoas que são falsa magras, né? Elas Sim. têm aparentemente uma são longilíneas, são magras, mas quando você faz uma bioimpedância, que é um exame onde a gente verifica os compartimentos corporais, que é músculo, água, gordura, a gente vê, nossa, mas você tem mais gordura do que musculatura. Aí você vai ver, Incrível isso, né? eu sou sedentária. Eu falei, então pode começar a caminhar, né? É Porque esse é o super problema, importante. né? Que as pessoas, a aparência tá, aparentemente está bem, está magra, mas na verdade tem só gordura ali. E aí a gente tem que tomar muito Exatamente. cuidado, né? Sim, sim. Agora Então me a diz gente. uma coisa, o que que é o Ah. colágeno hidrolisado? Olha, o colágeno hidrolisado, ele é um colágeno pronto para ser absorvido, tá? Então ele já está ele não vai passar pela digestão, que são as enzimas que nós temos que diminuem partículas menores. Tudo que a gente come é diminuído em partículas menores para a gente poder ser absorvido. E esse colágeno hidrolisado já não, ele já está pronto para ser absorvido e teoricamente ele vai ser totalmente absorvido, tá? Tá? Então, esse é o colágeno hidrolisado que a gente fala. Por Ok. isso que ele é mais caro, né? Porque a produção dele é cara, e aí tem o verisol, tem algumas outras tipos aí de peptídeos que são chamados, né? E como é interessante, né? Quando começa o envelhecimento, com 40 anos, que vem a menopausa, muitas vezes para as mulheres, é incrível como é nítido, né? A queda do cabelo, a flacidez da pele, das unhas e tudo. E quando a gente começa a suplementar e se alimentar, como as coisas voltam, né? Eu acho lindo isso, que o organismo consegue se manter, consegue É, repor um pouco. E eu vejo quanto que nós, mulheres, pudemos atrasar um pouco o envelhecimento hoje em dia, com tudo isso, com a suplementação, alimentação, exercício físico e esse equilíbrio, né? Não tomar bebidas alcoólicas e etc. Então, tem solução, né? Nem tudo está perdido, por isso que eu fico maravilhada que a gente pode encontrar soluções. E uma coisa que eu fiquei muito preocupada é que me falaram que os sucos, quando você faz o suco, as vitaminas vão embora. Isso é verdade ou é mito? nem todas, né? Algumas vitaminas são termoláveis e fotossensíveis, tá? Então é assim, quando você faz um suco, é importante você tomar na hora, né? Você não pode deixar lá na geladeira, porque ele vai perder as vitaminas. As vitaminas são nutrientes muito sensíveis, né? Por Tá. isso que a gente também recomenda que você coma a fruta,
Porque você descascou ali a laranja, né? Então você já vai comer a fruta. A possibilidade de você estar ingerindo aí 80, 90% vai ser bem mais alta do que você tomar o suco de fruta. Porque o suco de fruta você corta, depois você vai espremer. Então, essa movimentação, né, pode gerar uma perda de vitaminas, mas assim, não é que você perde todas. Alguma mais sensível, né? Mas você consegue, né? Tá? Ok, ok. E sabe uma coisa que eu queria comentar também, Lígia? Sim. Que o colágeno já se sabe, né? Que junto com a vitamina C, que vai estar no abacaxi, na laranja, na goiaba, no mamão, no kiwi, nessas frutas, nas frutas bem cítricas, nas frutas vermelhas, ele auxilia a absorver bastante, né? Aquilo que a gente chama de Olha só, biodisponibilidade. que Então incrível, né? você pode ver que um bom colágeno feito por uma boa empresa tem adição de vitamina C por causa disso, né? Porque ajuda muito para que o organismo absorva tudo, né? Então isso é Que muito legal, bacana, né? que Tá? legal. E a gente tem que prestar atenção todos os dias, comer frutas, verduras e E as legumes, proteínas, né? Que são muitas pessoas exatamente. hoje quiseram tirar a carne, mas tem alguma outra proteína que repõe quando as pessoas tiram as carnes vermelhas? É assim, quando a pessoa tira a carne vermelha, a gente tem as carnes brancas, que geralmente é o frango, o peixe. A gente pode usar a carne suína, mas não naquela forma de bisteca, né? O lombo é uma carne bem mais magra, que a gente pode consumir. Com relação à carne suína, a gente já não tem mais tanto aquele problema de parasitose, né? Mas é sempre bom pesquisar uma marca conhecida e tradicional no mercado para poder consumir, Ok. tá? E uma outra coisa também que é bastante interessante é o hábito do arroz e feijão, né? Porque Sim. arroz tem proteína e feijão também tem. Só que a proteína do feijão é de um tipo e a do arroz é de outro. Quando você come os dois, lá no Aí, seu organismo eles fazem a proteína igual a da carne, depois que olha aí, absorveu, pessoal, é importante o né? arroz e feijão brasileiro que traz para Sim, nós aí essa a junta, né, para termos mais força para a absorção do colágeno, né? isso. E Então, das tá tudo. proteínas também, né? Às vezes não dá para comer a carne, que até o pé de galinha tá caro, a asinha ficou caro hoje em dia, né? Até o arroz e feijão também tá caro, mas você consegue comer mais, né? E comer mais todos os dias. Por isso que comer arroz e feijão é importante, né? E as pessoas estão deixando de comer feijão. Ah, é? Estão deixando. É interessante isso, que era um hábito bem, pelo menos aqui, as pessoas que eu atendo, elas falam, eu como de vez em quando. Eu falei, eu peço pelo menos 3 vezes ao dia, né? Porque essa mídia aí que a gente tem coloca o feijão como carboidrato, né? Então vai tirando. Ah, As puxa pessoas vida, né? vão tirando, vai tirando tudo que pode comer e vive de luz, eu acho, porque São muitos porque é mitos em bom relação à alimentação, como você disse, que se for muito. equilibrada não tem problema, mas as pessoas acham que vão engordar e elas acabam tirando tudo, né? E por isso que eu É, me preocupo, porque as pessoas acham que só suplementar, eu estou tranquila. Não, mas tem a importância dos alimentos que vão ajudar a absorção. Então, é um mito aham. muito grande quanto à alimentação que engorda, não sei o que engorda. Quando você fala para uma mulher, tal alimento engorda, ela deleta aquele Deleta. alimento Ele e nem nunca entra mais. mais na casa dela. Verdade, verdade. Mas eu vejo o quanto que é difícil e a importância do equilíbrio. Você não precisa comer demais o feijão, né? Como você falou. Não, não, eu oriento pelo menos 3 vezes por semana. E se a pessoa não gosta de feijão, a gente tem a lentilha, tem N tipos de feijão, tem feijão preto, tem feijão de corda, tem feijão roxinho, coraquinha, tem branco, né? Olha que Então, legal, né? Nossa, então feijão. você pode comer arroz com lentilha, que é um prato árabe.
que é super gostoso. Você pode comer Uau. aquele feijão branco, aquela fava também, é bem rica em ferro, né? A gente tem também a ervilha, que também é bastante rica em ferro, né? Ah, eu gosto muito Então, de lentilha, eu curto muito lentilha eu também. também. Ela é de mais fácil Aqui, digestão, não causa aqueles gases, né? Eu prefiro mais a lentilha mesmo, né? eu também. Ó, tá entrando aqui a Marlene Gomes. Boa tarde, Marlene. Tudo bem, querida? E ela pergunta: tomar colágeno melhora mesmo a elasticidade da pele? Sim, querida, nós Sim, estamos falando isso. Pode responder, Silvinha. sim, vai melhorar sim, Marlene, mas é sempre importante, que nem nós comentamos. Ah, não tem problema, a gente repete de novo, fica tranquila, viu? Mas o que é importante é que você cuide da sua alimentação também, né? Que você tenha uma alimentação Isso. saudável, né? E consciente, né? Então, quer dizer, eu não vou comer um doce, eu nunca mais vou. Eu tenho que comer sempre certinho todo dia, o final de semana não é bem assim. Então, hoje a gente trabalha com uma certa maleabilidade, mas assim sem exageros. Então, ajuda bastante, melhora muito mesmo, muito mesmo. Muito, né? Eu vejo para mim, foi Sim. excelente, Marlene, como eu falei. Eu tento me equilibrar na alimentação e suplementar. E tive uma melhora muito grande, gente, porque é como a Silvia disse, depois dos 40 começa a ter uma queda grande, vem a menopausa, piora a queda, né, da pele, a gente perde cabelo, as unhas enfraquecem. Então, quando a gente começa a suplementar e se alimentar de uma forma equilibrada, com inteligência e fazer exercício, recupere. Eu achei maravilhoso, porque eu fiquei muito triste quando vi que meu rosto envelheceu muito. É, Falei, puxa, eu não vou conseguir melhorar isso, vou envelhecer, né? Agora, como a gente brinca o ditado, né? Ladeira abaixo. Nada disso. A reposição e a alimentação me trouxe um up muito grande. E agora o que eu queria te perguntar, Silvia, uhum. porque tem uma medida certa, viu, Marlene, para a gente suplementar, que é 8 a 10 gramas, né? Gramas, geralmente é aquela medidinha que vem na latinha, né? Tá. Então, ela dá mais ou menos de 8 a 10 gramas, é o que a gente precisaria por dia desse Por peptídeo dia, aí né? diferenciado, tá? Agora, me diga uma coisa, assim, porque muitas mulheres também só suplementam, não se alimentam, mas têm uma vida também sedentária e confiam somente nos cremes. Os cremes realmente ajudam? Olha, o creme ele ajuda, mas ele não chega. A pele ela tem 3 camadas, né? Se eu não me engano, mas ele não chega até a última camada, dependendo do tipo de creme, né? Então, Tá. assim, a gente tem que, depois de uma certa idade, né, Lídia, a gente trata por dentro e trata por fora também. Isso, E que legal. aí é uma união de fatores. É muito importante a gente lembrar isso, que é sempre um conjunto de fatores, né? E uma coisa também que te dá uma pele vistosa, você pode ter algumas marcas de sinais de tempo, é dormir, né, Lígia? As pessoas não dormem mais 8 horas. Elas vão Uau, dormir 1 hora da manhã, vão dormir uma e verdade. meia, né? Então, assim, tenha regras para dormir, eu falo assim, pelo menos de segunda a quinta-feira, né? E- Ok. porque aí depois sexta-noite, sábado e o domingo de novo, porque o corpo ele precisa descansar antes da meia-noite. Porque da Tá. meia-noite às 6 a gente produz muitos hormônios, né? Olha só, Então, pessoal, olha que super dica. Da meia-noite às às 6. 6. Então, eu sempre falo assim, ó, você está dormindo à 1 da manhã, mas por quê? Você está estudando? Não, a gente fica na internet ou fica vendo um vídeo. Então, mas vai diminuindo esse horário porque tanto o corpo quanto a sua mente precisa descansar. E nesse Entendi. período de sono, a gente precisa deixar o corpo trabalhar para você se recuperar. Ele faz hormônios, está muito ligado ao hormônio de saciedade também, para você acordar não cansada, mas renovada, né? Uau, legal. Porque
A pessoa tem um cansaço, vai acumulando aquele cansaço extremo, né? Quando a gente vai ver, tem isso, o sono influencia bastante. E o soninho da beleza, que é depois do almoço, vale ou não vale? Vale, vale sim, vale sim. É importante, né? Existem até alguns países na Europa, principalmente a Espanha, né? Eles fazem a siesta e eles fecham tudo, da 1 até as 4 da tarde, fica tudo fechado. Sim, sim, E é muito interessante, tudo fechado. Você não compra nada, nem supermercado. E verdade. aí, só depois da Suíça, bem no verão, né? Isso só depois das 4 é que você consegue, e aí tudo volta ao movimento. Então, por que que é importante a siesta? Ou você parar pelo menos meia hora, né? Sim, Porque o organismo está trabalhando a sua digestão, ele está focado nisso. isso que é importante. Então, aí eu tenho muita gente que começa a caminhar esse horário. Eu falei, gente, é para você sentar e descansar, não é para fazer caminhada. É Olha uma só, pessoal, coisa, super dica, né? Porque tem o pessoal de- que come rapidinho, é, alguma coisa e vai caminhar, né? aham, exatamente. Então, assim, você pode até caminhar, vai ver uma loja, uma vitrine, mas não caminhar com o intuito de uma atividade física, né? Sim, Então, muita gente faz isso, mas é importante a gente é, fazer uma coisa de cada vez, né? Mas quando a gente é mais jovem, a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, mas o corpo está mais jovem, ele até responde melhor. Conforme você vai envelhecendo, é muito importante você ficar atenta a esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, né? ok, isso é verdade. Isso é muitas dicas importantes que você trouxe aqui para nós, né? E o que que você colocou aqui, o que faz o silício? Ah, tá. Isso aí são outros suplementos que também auxilia na, na absorção do colágeno, né? Então, silícios, selênio e zinco são minerais, traços que a gente chama, que quer dizer que eu vou precisar de uma quantidade muito pequena, mas que eles vão auxiliar na absorção e na produção de colágeno. E Olha só, aonde eu vou achar o silício? No peixe, no feijão, na farinha de trigo, castanha do Pará. Gente, a castanha do Pará é um alimento de Deus, porque lá você encontra tudo nela. Você come uma unidade por dia, você vai ter esses uma elementos unidade traços. por dia? Uma unidade por dia é o Uau! suficiente. No máximo duas. Tem gente que come umas 10. Não precisa, tá? Você pode comer só no máximo duas, uma de manhã, uma à tarde. É um super, digamos assim, remédio natural, porque ela fornece todos esses elementos traços aí, selênio, zinco, silício também. As frutas secas, de uma forma geral, além de darem uma gordura do bem, que é a nozes, avelã, amêndoas, elas são muito ricas nesses elementos traços, que são esses tipos de minerais. Então é muito bacana, né? Então é Outra um coisa que conjunto tem de vitaminas, proteínas e minerais. minerais, é. E uma coisa que tem muito, né, alga marinha tem muito silício, né? Então a gente tem as gelatinas de alga marinha, que você Ah, que compra em casa de legal. produtos naturais. Aí para você dar um saborzinho, você pode pôr um suco de uma fruta vermelha ou um suco de laranja. Aí Então, você vai nas acabar lojas de produtos naturais a gente encontra alga marinha? encontra gelatina de alga marinha. É bem Legal, gostosinho e bem saboroso, tá? É muito bacana, bacana. legal. Olha quanta coisa, gente, que a gente já descobriu hoje aqui, que eu já vou colocar na minha dieta. A castanha do Pará, Pode pôr. a alga marinha, que eu vou. Aham. E as frutas secas, né, que você falou em geral. Sim, Feijão. sim. Feijão, as frutas secas é amêndoa, castanha de caju sem sal, nozes. A gente tem também amêndoa, nozes, castanha de caju. É esse grupo aí que a gente usa bastante no Natal, né? E a castanha do Ok. Pará também. Então tem a castanha chilena, tem vários tipos. A gente Então também na usa loja muito damasco, né?
Sim, o damasco. Tem o damasco e tem a tâmara, né? Que começou a Tá, se usar bastante recentemente. O damasco é umas 2, 3 unidades por dia. E principalmente quando a gente está com aquela vontade de comer doce, é impressionante. Você come um ou dois daquilo lá, a vontade de comer doce passa. que Porque o legal, damasco é uma fruta seca, então vai ter uma concentração um pouquinho maior ali de um açúcar de fruta. Você come essa quantidade, geralmente é uma das coisas que auxilia a melhorar bastante que o legal. doce. Que legal, Silvia, que legal. Eu fico muito feliz, porque acho que a gente trouxe bastante esclarecimento sobre os tipos de colágeno e a importância da alimentação equilibrada, pelo menos de segunda a quinta, né, como você disse, É, que pelo menos. possamos comer de tudo, É, proteínas, minerais e também vitaminas, um vitaminas que pouquinho. são encontradas nas frutas. Também é importante É, comer um pouquinho de tudo, frutas, sim, verduras, para que a gente possa ter um conjunto, uma vida saudável para a reposição de colágeno para pele, cabelo, unhas e articulações, né? é. Porque E é como você falou, em geral as articulações têm um envelhecimento natural, mas quando a gente repõe, a gente começa a, a ter uma melhora disso, né? Uma uma mobilidade. E o coisa exercício físico, né? sim, o exercício físico é importante. E o exercício físico acho que é desde bebê. Acho não, é desde bebê. Porque o bebê tá lá no dedinho da câmera do celular também agora, né? Então, dá uma volta no quarteirão. Mas exercício físico, gente, precisa fazer avaliação com um cardiologista, tá? Sempre com o seu médico, que você goste, que tem uma empatia maior. Porque tem alguns casos, Lígia, que o médico não permite nem fazer uma caminhada no plano de 10 minutos. Porque Nossa, tem algum problema, né? Geralmente ele traz um problema cardíaco aí bastante sério. Por isso que é importante fazer os exames antes de qualquer atividade física, tá? É muito é por isso que eu importante. te perguntei, porque assim, tem algumas doenças novas, né, que você falou, até que a gente vai falar no programa, né, Uhum. sobre o fígado, gordura no fígado, que chama esteatose, né, é isso? É, esteatose hepática, é. Hepática, e a gente, porque tem algumas coisas que foram sendo desenvolvidas nessas novas gerações por conta, né, de uma alimentação, como eu falei, que é uma alimentação que não está tão natural, né, de uns anos para Sim, cá, sim. e também de uma vida sedentária, de uma vida que muitas vezes as pessoas estão no fast food, então as pessoas Uhum. não se alimentam bem e acabam desenvolvendo algumas doenças que a gente nem imaginava, né? No Sim. coração, no fígado, e a gente acaba tendo que fazer sempre um check-up para saber como é que nós estamos indo, né? Sim, sim. E eu queria também lembrar para vocês um local onde tem muito colágeno, né? Aquele mocotó. Eu acho que quando a gente era pequena, lembra que existia um potinho que vendia no supermercado, né? De mocotó. Você lembra disso, Sei, Lígia? lembro. Hoje em dia a gente não vê mais. Então o mocotó ele tá no, no no osso, né? Aquela gordura que tem ali no meio. E antigamente, alguns anos atrás, era muito comum os nossos avós darem para os nossos pais e colocar em termos de A canja de sua voz está galinha, sumindo aí um pouquinho. em termos de canja de galinha, né? Sim. E, e era muito interessante, né? Hoje em dia a gente já Osso não vê buco mais também, né? isso. Que era o osso buco que É, comia osso muito. buco também. É, o pessoal, existe até algumas preparações aí com osso buco, né? E então é uma coisa natural que você pode estar aí, mas o osso buco ele é um pouco gorduroso, né? Tem que ser com moderação. Mas o mocotó, acho que em algumas regiões do Brasil a gente ainda encontra, mas assim, a nível de São Paulo nunca mais vi. Eu lembro daquele vidrinho da geleia de mocotó, lembra? Né? Lembro, Mas lembro. eu acho que isso hoje em dia, eu não tenho mais isso no supermercado.
né? Eu também não, Mas nunca mais vi o mocotó. Vou procurar no Google, ver se tem alguém que isso, entrega geleia de mocotó aqui na Ilha Bela, né? Porque aqui na ilha já é ah, difícil algumas coisas, imagina o mocotó. talvez Vou ver tenha, aqui. viu? Talvez Mercado tenha. Livre, vamos ver se eles entregam aqui. Aham, talvez tenha, Mas muito, né? muito bom, boa dica aí pra gente. E eu vou ficar por enquanto no pé de galinha, já que eu não achei o mocotó, né? Mas Sim, eu fico muito feliz com essas dicas, espero que vocês tenham gostado. E coloquem temas, também sugestões de temas para os nossos próximos programas. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre esteatose hepática, nós vamos falar sobre imunidade, como melhorar a nossa imunidade, e vários outros temas que nós vamos falar aqui no nosso programa Qualidade de Vida, eu e a Silvia. Coloque sempre as suas dúvidas, suas perguntas e compartilhe com as pessoas que você sabe que têm interesse sobre esse assunto. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso programa da IA Web e as próximas também. Estaremos reunidas aqui novamente daqui 15 dias, na próxima quarta não, na outra sim. Espero que você tenha gostado do nosso programa e possa compartilhar com outras pessoas. E a gente agradece muito aqui a sua participação nisso, né, Silvia? eu queria. Eu tenho um canal lá no YouTube, eu posso falar, Lígia? Claro, claro, pode sim. Então, lá vocês vão me achar como Silvia Brusetti, nutricionista, tá? E tem muitas dicas aí, tem dicas de 1 minuto, de 2 minutos, eu tenho um vídeo longo de 9, e o canal foi todo arrumadinho, ele tá mais fácil de encontrar as coisas, né? Então ele tem muita dica. No meu Instagram também coloco, que é nutricionista Silvia Brusetti, que tá junto com o Facebook, né? Então, a gente está aí para poder ajudar vocês, escrever para a gente um tema que é importante, né? A gente Sim. atender vocês e obrigada aí pelo convite e que a gente possa atingir muitas pessoas com uma alimentação saudável e mostrar que é possível, né? Não precisa de nada do outro mundo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é importante uma conscientização. Quando eu tive que Sim, fazer algumas modificações, como lhe falei, por conta da idade, porque passei por menopausa e tudo mais, eu comecei a buscar uma conscientização do momento que a gente está vivendo. Então a gente sim, precisa buscar realmente equilíbrio, mesmo que trabalhe fora, que você esteja correndo, prepare alguma coisa na sua casa, importante de fruta, de verdura, para você levar para o seu trabalho. Comece a ter um cuidado consigo mesmo. Porque quando eu cheguei nesse tempo, eu falei, puxa, eu preciso me conscientizar que eu tenho limitações físicas, que isso é normal. Porque a gente, quando é muito jovem, esportista, eu nunca imaginei ter algumas limitações de dor. E eu passei, sim, então, a ter algumas dores, como eu falei, desgaste mesmo, por conta de sim, uma vida profissional de esportista, né? Esse profissional como eu fui. Então, até meus 20 e poucos anos de idade, eu não saí de uma quadra de basquete. Então, eu tive um crescimento, adolescência, juventude, dentro de uma quadra de basquete. E como você falou, em campeonatos, tudo a gente tinha, assim, uma cobrança absurda de busca de físico e vigor. E isso agora chega a conta, né? Nos 60 é, anos começa a chegar a conta e eu precisei me conscientizar disso. Eu preciso me alimentar corretamente. Eu preciso suplementar, porque isso vai me dar qualidade na terceira idade. Né? E a terceira sim, idade vai ser uma coisa boa. Então, sim. não é só questão de emagrecer, de estética, tá, gente? Porque a nossa sociedade tem uma busca muito forte por estética, mas a gente precisa ter consciência de saúde, que sem saúde a gente não consegue nem ter uma boa estética, né? Então, Sim, acho que é essa mensagem que eu trago nesse programa, que eu quero fazer com a Silvia sempre, para que a gente tenha uma conscientização de, como a Silvia disse, que a gente possa externar, né, o que a gente come. Nós somos o que comemos, nós somos o que nós alimentamos. Então, é um conjunto de coisas do nosso ser, o sentido da nossa vida, da busca de qualidade de vida, que é esse programa, né, Silvia?
É isso mesmo. A gente precisa olhar para nós, né? Às vezes a pessoa tem tantas coisas para fazer e ela esquece de olhar para si. Então é muito importante olhar para si. Não quer dizer que você vai abdicar das outras coisas, vai deixar as outras coisas de lado, mas olhe para Sim, você, como é que você está dormindo, como é que você está comendo. A própria Isabel falou: olha, a partir do momento que eu comecei a trabalhar de dia, minha enxaqueca melhorou, né? Então, olha assim, às só. vezes você ganha um pouco menos, mas você tem uma qualidade de vida menor, né? E olhar para si. É muito importante cada um de nós olhar para si e verificar o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar dentro daquilo que eu estou hoje em dia, né? Porque isso influencia, pode não parecer, mas a boa alimentação também influencia no humor da gente, sabe, Lígia? Olha só, no humor, hein, gente? Presta atenção aí. Então é impressionante como as pessoas, quando começam a comer melhor, elas voltam na terceira vez na consulta, na segunda já começa a dar uma risadinha, entender melhor o que a gente fala, né? E aí elas falam assim: ah, eu tô comendo. Eu falei: eu tô achando ótimo, continua a comer porque é isso mesmo, Que né? legal. Então é isso aí. Olha, a Edna Matias, ela disse assim: dizem que é melhor tomar à noite, é verdade? Porque ao tomar pela manhã, o organismo usa para os ossos. É verdade isso? O suplemento. Olha, eu não li nada sobre isso. Talvez porque à noite você vá deitar, né? Talvez o metabolismo aproveite melhor. Pode ser, mas para te dar uma resposta mais precisa, eu preciso consultar as bases científicas, que são os artigos científicos, tá? Ok. O que eu li, em tudo que eu li ontem, que foram uns 10 artigos, eles falam: tem que ter alimentação equilibrada. Você tendo alimentação equilibrada, provavelmente esse colágeno vai para onde é preciso, né? Porque também se eu não como carne, não como essas sementes, não como fruta, não como verdura, o corpo está recebendo algo, eu vou usar naquilo que eu preciso e acabou, né? Ok. Mas, assim, eu não li nada a respeito em termos de horário, viu? Não vi nada. Eu precisaria dar uma procurada para te responder com mais precisão, tá bom? Ok, ok. Então nós vamos ficando por aqui hoje. Passou rápido, né, Silvia? Foi muito legal. Deixamos aí Passou. grandes dicas, né, na nossa Sim, live. sim. E eu quero E a aqui, gente, então, ir despedindo. Tem mais alguma pergunta que você falou ou não? Tudo certo. acho que não. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Silvia. Que Deus abençoe sua vida. Muito Continuamos aqui obrigada. juntas e vamos em frente até o nosso programa Qualidade de Vida. Daqui 15 dias estaremos de novo com um tema muito bacana para te trazer grandes ensinos aí, ok? Deus abençoe a Ok, com todos. certeza. Tchau. Tchau, Tchau, gente. Silvia. Tchau. Tchau, Li. Tchau. Tchau.